Shalom, shalom, Samara Devorah. Nós vamos estudar os mandamentos, as mitzvot. Bora lá, estamos falando sobre o templo. E hoje nós vamos estudar a mitzvah 21 e mitzvah 22, mitzvah positiva, tá bom? Bezerat Hashem, porque essas duas vão falar mais ou menos sobre o mesmo tema. Bora lá. Essa mitzvah 21 está em Vaikra 19:30. E reverenciem o meu santuário. Você pensaria em jogar bola no salão da recepção da Casa Branca? Ou em jogar bolinhas de gude no Palácio de Buckingham? E aí? O Beit HaMikdash é a casa sagrada de Hashem e deve ser tratada com todo respeito. Mesmo hoje, após a destruição do templo, ainda devemos tratar o monte do templo com respeito. E aí eu quero, com certeza, como sempre, trazer do livro Sefer HaMitzvot. Então, aquele ali é como se fosse resumido, né? Você já sabe, vocês já estão acompanhando as leituras. Vamos dizer aqui, vamos trazer o que Rambam fala sobre esse assunto. E é muito especial, Bezerat Hashem, no final eu vou trazer as equivalências também, o que podemos usar de equivalência para a sinagoga, né, Beit HaKnesset. Então vamos ver. Mitzvah 21, respeitar o santuário, que seria Irat HaMikdash, beleza? A mitzvah número 21 é um mandamento divino de ter uma atitude de grande e profunda admiração e temor, que seria respeito, para com o santuário e a venerá-lo em nossos corações com receio e temor. A fonte na Torá, pois é esse o respeito ao santuário que foi imposto por suas palavras, louvado seja. E ao meu santuário temereis. Vaikra 19:30, Levítico 19:30. Ah, porque você leu de novo? Porque essa versão que ele traz, acho que é mais. Ah, eu sempre acho melhor. Mas eu também acho interessante trazer as outras versões, ok? Vamos lá. A definição desse respeito está na Sifrá. O que significa respeito? Que não se deve entrar no monte do templo com o seu cajado, ou suas sandálias, ou sua mochila, ou com poeira em seus pés, ou usar o templo como passagem, e de forma alguma se deve cuspir lá dentro. Algumas pessoas têm esse costume, né, de cuspir no chão, né, lá, então um monte de regras, né, do que não fazer ajudam a ter respeito pelo local, ok? Então você não faz isso porque você respeita. Por exemplo, você não chega na sinagoga no meio do serviço e sai gritando. Por que você não sai gritando? Por respeito? Você vai sair gritando aleatório? Falar alto na sinagoga? A gente não faz porque por respeito ao ambiente. Mas por quê? Ai, porque é uma casa? Não, porque é gente litoral, estrutural, etc. Já adiantei alguns assuntos, né? Então, essas regras, essas coisas que não fazemos, têm a ver com o respeito que temos pelo local. Assim como ninguém fica perante um juiz de qualquer jeito, as roupas que se vão quando você vai estar diante de um juiz, de uma autoridade, elas são diferentes. Você não usa a mesma roupa que você vai ali na esquina comprar pão, entendeu? Então, esse é o sentido. Por que você não usa a mesma roupa que você vai na esquina comprar pão? Porque o nível de reverência e respeito é diferente, tá? Está explicado em várias passagens do Talmud que não é permitido a ninguém ficar sentado no pátio, Azará, com exceção dos reis da dinastia de Davi. Tudo isso é decorrente de suas palavras, louvado seja, e meu santuário temereis, às quais temos a obrigação de obedecer por todos os tempos, até mesmo em nossos dias, quando, em virtude de nossos numerosos pecados, ele foi destruído. O Sifrá diz: de que modo deduzimos que não somente quando o santuário existia, mas também depois que ele deixou de existir, o respeito deve continuar? A Torá diz: meu Shabatot guardareis e meu santuário temereis. Vaikra 19:30 e 26:2. Ou seja, assim como a observação do Shabat é para sempre, da mesma forma o respeito pelo santuário é para sempre. No mesmo trecho, lemos: seu respeito não deve ser para com o santuário, mas sim para com Deus que nele habita, ele que nos deu as ordens referentes ao santuário. Moraes, você vai dizer assim, olha, eu vejo coisas um pouco contraditórias aí, esse assunto na Brit Hadashah. Vê errado, tem que estar vendo com as lentes certas. Quais são as lentes certas? O que lemos aqui no final, no livro do Sefer HaMitzvot. No mesmo trecho, lemos, seu respeito não deve ser para com o santuário. Isso não te lembra algumas palavras que lemos na Brit Hadashah?
me lembra, mas sim para com Deus que nele habita e que nos deu as suas ordens. O que isso me recorda quando diz que por acaso não sabeis que vós sois templo do Ruach? Tu tá falando que a Shema habita na gente, seu corpo não é templo do Ruach, você não tem que estar, né? Tudo bom? Amorado, nada, já nem para essa linha como sempre, né? Mas enfim, vocês entenderam e é um ponto muito importante de se lembrar, porque quando a gente fala sobre isso, hoje em dia, obviamente, está ligado ao monte do templo também, porque foi lá que Hashem escolheu para repousar a sua presença e etc. Não fomos nós que escolhemos, foi ele que escolheu. Mas nós devemos também trazer isso para cá, até porque e eu habitarei no meio entre eles. Então, assim, tem aquela, sabe? Já conversando sobre isso. Então, a nossa sinagoga também é um lugar que nós devemos ter reverência, respeito. E não esquecendo do que ela tá ligada. Então, ela é como se fosse assim, é um mini santuário que a gente tem ali, né? Nossa casa, nossa sinagoga. Então, a gente tem que ter essa noção, esse temor, porque a Shem, ele tá em todo lugar. Não esquecemos daquela frase, Dalif Neimia Talmed. Saiba diante de quem você está. Então, é muito importante a gente ter isso em mente para nos ajudar também ao templo, reverência, para lá, nessa mitzvah de número 21. Já vamos entrar na mitzvah positiva de número 22? Mitzvah 22 é guarda do santuário. Guardando o santuário. Está em Bamidbar, números 18:4. Eles guardarão a tenda da reunião. O Beit HaMikdash é tão sagrado que a Torá não se contenta com os dispositivos de segurança mais sofisticados. Hashem ordenou sacerdotes e levitas, os servidores do Beit HaMikdash, que fossem sistemas de alarmes humanos. Então, vamos botar um alarme lá no templo. Não. Vamos botar os claninhos e levinhos para ficarem protegendo o templo. Os sacerdotes fazem a guarda no interior, enquanto os levitas patrulham o exterior. A presença desses guardas também é uma forma de honrar o Beit HaMikdash. Vamos ver o que Rambam escreveu sobre isso, que eu acho maravilhoso. Vamos lá. Então, guarda do santuário é Shemirat HaMikdash. A mitzvah número 22 é o mandamento divino de manter a guarda do santuário e vigiá-lo todas as noites durante toda a noite, e dessa forma honrá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Então, como que honramos, exaltamos e glorificamos? Fazendo a guarda do santuário. A fonte na Torá. Este mandamento está expresso em suas palavras, louvado seja, onde Deus ordena a Aarão: e tu e teus filhos contigo estareis de prontidão diante do Ohel Moed, do santuário. Bamidbar, números 18:2. Ou seja, você deverá manter a guarda do santuário para sempre. Este mandamento, mitzvah, também é encontrado sob outra forma. E manterão o serviço da guarda do Ohel Moed, santuário. Bamidbar 18:4. Então, números 18:4. E está escrito no Sifri: tu e teus filhos contigo estareis diante da tenda do testemunho, os Coanim do lado de dentro e os Levim do lado de fora, ou seja, eles devem guardar e vigiar o santuário e ao redor dele. Então, guarda o santuário e ao redor do santuário. O Merlita diz: e manterão o serviço da guarda do El Moed, santuário, nos dá apenas um mandamento, mitzvah ser. Então, manterão o serviço, um mandamento. De que maneira sabemos que há uma proibição, a mitzvah lotar-se, envolvida também? Na Torá está escrito: e mantereis o serviço da guarda da santidade. Bamidbar, números 18:5. Então, essa proibição você vai ver na mitzvah lotar-se, veremos posteriormente, na mitzvah lotar-se 67. Fica assim claro que a guarda do santuário constitui um mandamento a ser, então uma mitzvah a ser, um mandamento positivo. No mesmo lugar, lemos: engrandece o santuário, que haja guardas nele, porque um palácio que tem guardas é diferente de um palácio que não os tem. E é sabido que palácio, pauterim, é um nome para o santuário. O significado disto é que se exalta e se glorifica o santuário ao designar guardas para vigiá-lo. Todas as normas desse mandamento, mitzvah, estão explicadas nos tratados talmúdicos de Tamid, primeiro capítulo, e Midot. Se esse é o seu primeiro áudio que a Morá está explicando sobre os mandamentos,
vai lá no Spotify, existem todos os outros, até a Mitzvah de número 22, que foi a última que nós lemos agora. E bora estudar as mitzvot da Torá. Vai demorar muito, pode ser que demore mais. Pense que em pouquíssimo tempo, podendo fazer outra coisa se você quiser, você já está aprendendo sobre as ordens das mitzvot, quais são as mitzvot positivas, quais são as mitzvot negativas, de onde que foi tirado isso. Isso é uma coisa muito importante da gente saber, tá bom? E é muito bom que você não precisa ficar parado muito tempo lendo. Ai, não tenho acesso a esse livro, não consigo entender lá. Escuta o que a mulher está fazendo aos poucos e nós vamos chegar aos 613 mitzvot. Nós vamos ler, conhecer os 613 mandamentos e tendo estudado isso, que é assim, é uma honra muito grande poder estar estudando junto com vocês e também, né, estar conseguindo proporcionar isso, uma facilitação. Porque eu mesma, assim, antes, peguei várias vezes o Sefer HaMitzvot e não conseguia assimilar. Meu Deus, não faz sentido nenhum. E agora, com esse complemento, inclusive, que eu leio no início para vocês, tá facilitando muito mais de entender a linguagem, o modo de falar de Rambam e etc. Então, é muito importante esse tipo de conteúdo. Você fala, nossa, mas é só 20 minutinhos. Gente, vocês estão aprendendo tantas coisas junto. Um dia, se vocês quiserem, eu faço assim, tipo um plano de aula para vocês entenderem todas as competências que vocês estão desenvolvendo. É isso? É isso, shalom, shalom.